Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor, amém? Mais um dia na presença do Senhor e eu glorifico o nome dele. Hoje nós iremos dar continuidade aos nossos estudos com o capítulo 32 de Jeremias e o versículo 39. O tema dos nossos estudos será promessas de restauração. O objetivo desses estudos será compreender que Deus irá restaurar as nossas vidas e nossas famílias. Aleluia! Colocando em nossos corações o temor do Senhor. Oh, glória! E antes de lermos a palavra do Senhor, tem um versículo da parte de Deus que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 37, o versículo 5, que nos diz: Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Oh, glória! Então, mediante as lutas, as dificuldades, estás se sentindo como ossos secos, aleluia, glória a Deus. Descansa no Senhor, porque o Senhor irá restaurar, aleluia, a área de tua vida, aleluia, glória a Deus, e irá colocar o Espírito dele e tu irás viver, oh glória. Então, se alegra no nome do Senhor Jesus, se alegra na presença dele, confia e espera somente nele, amém? Vamos para a palavra do Senhor, lembrando o capítulo 32 e o versículo 39 que nos diz: E lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. Oh glória! Então hoje Deus tem uma palavra para os nossos corações relacionada à educação dos nossos filhos. Aleluia, glória a Deus! Certamente não há obra mais desafiadora do que a educação dos filhos nos dias de hoje. Então, para podermos ter sucesso na educação dos nossos filhos, precisamos ensiná-los o caminho do Senhor, para que possamos temer o Senhor, para que o Senhor nos faça bem e faça também bem aos nossos filhos. Aleluia! Cada dia, pais e filhos entram em uma sala de aulas, aleluia, glória a Deus, imprevisível, repleta de provas e novos aprendizados. Há dias que aprovações e vitórias, mas também aqueles de frustração e derrotas. Aleluia. Glória a Deus. Tem dias em que parece que tudo começa dando errado. Oh, glória. Mas no fim percebemos que as oportunidades, aleluia, que nos foram dadas para o aperfeiçoamento de nosso caráter, assim como aqueles que parece que está dando tudo certo, mas não deixam de ser provas a restaurar nossa capacidade de reconhecer, aleluia, a mão de Deus em todas as coisas. Oh glória! Então, independentemente, aleluia, nos dias que eu e você pensa que tudo está dando errado, não te preocupas, porque é o propósito de Deus na minha e na tua vida. Então descansa no Senhor. E aqueles dias também que dão certo, aleluia, é também o propósito de Deus na minha e na tua vida. Pois há tempo para tudo na presença do nosso Deus. Então descansa, que possamos aprender com Ele, com os ensinamentos dEle, que possamos educar os nossos filhos, ensinando a palavra de Deus a cada um deles. Pois só assim teremos vitória, só assim Deus cuidará de mim, de ti e de nossas famílias. Aleluia. O desejo constante do Senhor para o seu povo sempre foi de nos unir num só propósito, num só pensamento. Aleluia. Isso inclui principalmente a educação doméstica. Deus ele está preocupado nos dias de hoje, estava preocupado também nos dias de povo de Israel com a educação dos seus filhos. Pois era os seus filhos que iria ser uma nova nação para Deus. E ele também se preocupa nos dias de hoje. Que possamos, mediante as dificuldades, mediante as provas, porque está difícil educar os filhos nos dias de hoje, diante de uma sociedade corrupta, diante de uma sociedade que está trazendo ensinamentos da qual desagrada a Deus. Que possamos resgatar os princípios que o Senhor Deus nos ensinou, que os nossos pais nos ensinaram, que possamos também
ensinar os nossos filhos nos dias de hoje. Aleluia. Encarcerado, aleluia, pela acusação de falar o que o rei e o povo não queriam ouvir, Jeremias ainda enfrentou o dilema de seguir uma estranha ordem de Deus. Aleluia. Ele teria de comprar uma propriedade campestre nas imediações de Jerusalém. Ora, para quem pregava que logo toda aquela terra seria invadida e destruída, aleluia, e desabitada, aquela seria uma atitude imprudente e até incoerente diante daqueles que o ouviram. Jeremias esteve pensando, aleluia, que aquele negócio poderia causar ainda mais no coração do povo, aleluia, o endurecimento, onde aquele povo não acreditaria na profecia que Jeremias estava profetizando àquele povo. E ele ainda diz: pois como o profeta estaria adquirindo uma propriedade no lugar em que constantemente gritava e clamava violência e destruição, aonde deixa bem claro no capítulo 20 de Jeremias, o versículo 8. Não fazia sentido algum Jeremias realizar aquela compra. Mas Jeremias, o profeta, ele deu ouvido à voz de Deus. Ele percebeu que ali era uma ordem de Deus. E ele acatou a ordem de Deus. Que possamos também, mediante as situações, mesmo que para nós pareça estranho, mas que possamos dar ouvido à voz de Deus. Porque há um propósito na vontade de Deus, na situação da qual estamos vivendo, como também Jeremias vivia naquela época. Mesmo ele preso ali, mesmo ele profetizando que ali iria ser destruída aquela terra de Jerusalém, mesmo assim Jeremias atende à voz de Deus e compra aquela terra. Aleluia. E ele faz isso, deixa isso bem claro no versículo 8 do capítulo que estamos lendo, conforme todos os trâmites legais da época. Por mais que fosse inicialmente absurda, aquela compra representava a promessa do Senhor, aleluia, de que traria o seu povo de volta para casa. Ou seja, Deus, ele já tinha profetizado, já tinha usado Jeremias a profetizar que após 70 anos, Deus traria aquele povo de volta para Jerusalém. E esse tempo estava chegando. E para provar mais uma vez, o povo angustiado, sendo prisioneiro, sendo exilado no rei da Babilônia, eles já estavam desacreditando na promessa de Deus. Aí Deus usa Jeremias a fazer essa compra para renovar a promessa dele de restauração na vida daquele povo. E ele também nos promete no dia de hoje que ele irá restaurar a área da minha vida e da tua vida que precisa de restauração. Nós não estamos entendendo o trabalhar de Deus em nossas vidas, mas Ele sabe o que está fazendo na minha e na tua vida. Então descansa no Senhor. E não somente os traria de volta, como também trabalharia para o bem dos pais e dos filhos, colocando em seus corações o temor do Senhor. Então, tudo isso que nós estamos vivendo aqui é para que possamos reconhecer que Deus é Deus. E que possamos ensinar também aos nossos filhos o temor do Senhor. Que Ele venha colocar em nossos corações esse temor. Como Ele também falava para Jeremias que iria fazer isso acontecer nos corações daquele povo. Deixa bem claro isso no versículo 40 do capítulo que estamos lendo. Aqueles que antes foram a causa da ira e da tristeza, aleluia, de Deus, se tornaria o motivo da alegria no coração de Deus. Versículo 41. Aquele campo, portanto, significava que não desiste de seus filhinhos. Ou seja, Deus estava deixando bem claro para aquele povo, com aquela atitude de fazer Jeremias comprar aquele campo, que ele não desiste, o pai não desiste dos seus filhinhos. Como nós também não desistimos dos nossos filhos, da educação deles, de nos ensiná-los a andar e a trilhar o caminho certo. Não se desviar, aleluia, dos caminhos da retidão do Senhor. Porque muitos pratos são colocados, principalmente para os jovens nos dias de hoje. Mas que o Senhor Jesus venha nos dar sabedoria, enquanto pais, para orientar os nossos filhos a permanecer na presença de Deus.
e não vir se contaminar com esses pratos malignos que o mundo está oferecendo aos jovens. Existem momentos em que parece que a vontade de Deus não faz muito sentido dentro do contexto da sociedade que vivemos. Como Jeremias, desejávamos também que o Senhor nos esclareça o que para nós parece obscuro. Mas assim como o profeta reconheceu e cumpriu a vontade divina, só depois questionou, nesse sentido a ordem dos fatores pode alterar, aleluia, o resultado. Muitas vezes nós ficamos questionando diante das situações que nos é colocada. Jeremias também não foi diferente, mas mesmo assim, ele obedeceu à voz de Deus. Só depois então perguntou a Deus por que aquela situação. Aleluia. O nosso relacionamento pessoal com Deus define as nossas ações diante dos dilemas da vida. Aleluia. Jeremias estava preso inocentemente e não fazia o menor sentido comprar um lugar condenado à destruição. Mas apesar de suas limitações, apesar de suas dúvidas, ele obedeceu simplesmente porque aquela era a vontade de Deus, a quem ele amava e servia. Que possamos ter a mesma atitude que Jeremias, diante da prova que estamos passando, diante das circunstâncias que estamos vivendo. Que possamos continuar obedecendo à voz do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para ti. Então descansa no Senhor. A nós foram deixadas orientações bem claras a respeito de como viveremos nesses últimos dias. Aleluia. E a melhor forma e lugar de educarmos os nossos filhos e de mantê-los o mais longe possível das influências deste século. Então, naquela época, Jeremias, ele não tinha essas instruções da qual hoje nós temos, que hoje nós temos a palavra. E naquele momento a palavra estava sendo revelada ao profeta. E hoje nós temos essa instrução. Nós temos a verdadeira instrução de educar os nossos filhos no caminho certo. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, é com muita tristeza que eu me incluo neste grupo de covardes que ainda não tomaram uma firme decisão pelo que é correto, de ouvir e aprender e ensinar os nossos filhos através da palavra de Deus. Aleluia. Mas eu também, aleluia, espero que você, a partir de hoje também, aleluia, tenha um sentimento de gratidão, aleluia, glória a Deus, e que se inclua entre aqueles que clamam de dia e de noite, para que a vontade de Deus seja soberana em minha vida e em minha família, e na tua vida e na tua família também, para que eu e minha casa possamos viver os planos de Deus, independente da opinião ou da rejeição alheia. Oh glória! Que possamos fazer isto, irmãos, para que o seu bem, aleluia, assim diz o Senhor, para que o seu bem e de seus filhos, versículo 39, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos profetas e prosperarei, segundo as Crônicas 20:20, que possamos orar e vigiar cada vez mais nos dias de hoje. E as palavras de fé para o dia de hoje nós temos Salmo 19, versículo 3, 7 e 14, onde nos diz: não há linguagem nem fala onde não há se ouça a voz de Deus. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e libertador meu. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Deixa o seu like, se inscreve no canal, aleluia. Aqueles que já são inscritos, permanece inscrito, permanece na presença do Senhor, procurando sempre a presença do Senhor Deus, perseverando nele, em nome do Filho amado Deus, porque Deus é o único que pode fortalecer a minha e a tua vida, aleluia. Oramos no Senhor para que Ele venha ter de misericórdia de mim e de ti. Senhor, obrigada por tua palavra. Obrigada, Pai Santo e amado, por nos ensinar. Obrigada por nos instruir, nos orientar como devemos, Pai amado.
Educar os nossos filhos, que é na tua retidão, na vereda da tua justiça, Senhor Deus. Obrigada por tua infinita bondade, por tua infinita misericórdia. E desde já, Senhor Jesus, nós já te agradecemos, hoje e sempre. Amém.